Jesus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite de salvação aos nossos ouvintes da Palavra de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na Trombeta de Deus no ar. Glória a Jesus, dirigido pela Deus Eterno TV. Essa noite nós vamos estar falando sobre a prosperidade. Vamos ver alguma surpresa relacionada à prosperidade. Glória a Jesus, que a palavra de Deus nos mostra. Tem muito caso. Existe os versículos que fala ser próspero, fala sobre a prosperidade e sobre prosperar. São palavras ali bem próximas umas da outra, mas com dizeres diferentes, com sentido também diferente. Maneiras de se prosperar e tal, a Bíblia nos ensina também. Glória a Jesus. Mas nós queremos ver, aleluias, esta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus, sobre a prosperidade. Vamos estar lendo no livro de Salmos, Salmos 30, versículo de número 6, que Deus já nos fala assim através do salmista. Glória a Jesus, que nos diz aqui: eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei jamais. Eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei jamais. Vamos estar orando e dando graças a Deus por esse momento. Glória a Jesus. E que Deus venha nos instruir o seu coração, sua mente, seu ser, para que nós possamos ser prósperos e gozar de uma boa prosperidade, sem buscar demais uma coisa e esquecer de outras, como disse o Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, esta noite nos colocamos na Tua presença. Necessitamos, Senhor meu Deus, da inspiração do Teu Espírito Santo para mencionar esta palavra, Senhor, que sobre a prosperidade. Meu Deus, o Senhor possa estar falando sobre a vida de cada um, sobre cada coração, aqueles que estão em casa, meu Deus querido, que estão nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, seja de manhã, de tarde, de noite, pelo celular ou pela TV. Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar operando e realizando para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus Santo, eu oro também, Senhor meu Deus, pela vida, meu Pai da glória, do pai de uma nossa irmã da igreja, meu Deus, que está enfermo, que o Senhor possa alcançá-lo, Senhor meu Deus, o pai da Letícia, Senhor meu Deus, que o Senhor possa alcançá-lo e abençoar, em nome do Senhor Jesus, dá vitória para ele, dá saúde para ele, dá vida, em nome do Senhor Jesus oramos e te agradecemos, ser da vitória, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças te damos. Glória a Jesus, aleluias. Bom, como nós estamos falando sobre prosperidade, de antemão, é bom nós dizermos também que as pessoas nos dias de hoje, eles não se importam de como buscar prosperidade. Alguns acham que porque eles são prósperos financeiramente, e porque alguns não são prósperos financeiramente, eles também não são prósperos de maneira alguma. E sempre eu escuto sempre comentário a respeito disso. E uns dias para trás eu ouvi a respeito desse assunto, após de uma outra pessoa ficar muito magoada com essa situação. Alguém dizer que quem não é próspero financeiramente não tem autoridade nenhuma para falar sobre prosperidade. Glória a Jesus. Eu não sou próspero financeiramente, mas Deus nos tem prosperado de muitas outras maneiras, né? O que eu quero dizer que eu não sou próspero financeiramente é porque eu não sou rico, não tenho sim dinheiro para esbanjar, e dou glórias a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Porém, prosperidade não gira somente em torno de quem tem muito dinheiro. Eu vejo pessoas ali que têm muita condição financeira, mas é miserável espiritualmente falando. Passa por situação, tipo assim, o Apocalipse nos diz a respeito de um ser lá, ele fala: bem dizes tu, que ele é próspero
que de nada ele tem falta, que ele não precisa de nada, mas o Senhor Jesus vai dizer que ele não sabe que ele é um pobre, miserável, cego e nu. Então, financeiramente ele não precisa de nada, ele é próspero financeiramente, porém ele tem todas essas características que o Senhor Jesus o mesmo é quem diz a respeito dele. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós apontamos alguém porque alguém é próspero. Louvado seja Deus que alguém seja próspero financeiramente. Se Deus caiu na graça e deixou ou deu a prosperidade, abençoou para que alguém seja próspero financeiramente, louvado seja Deus. Eu me alegro muito com isso e ver que alguém está prosperando, que é próspero, que é abençoado nesta área, não é? Mas também eu fico muito feliz também quando alguém é próspero, mesmo uma pessoa que é simples, que é humilde, que é pobre, mas que nós vemos que a pessoa, apesar disso, dele não ter tanto dinheiro, mas que ele é próspero de alguma outra maneira. É próspero na saúde, é próspero no que faz, é próspero no que fala, é próspero no ir e no vir, é próspero quando se deita, é próspero quando se levanta. A pessoa é próspero, ela é próspera. E a conversa, o diálogo, aquilo que ela fala, transmite também prosperidade em confiança. Quer dizer, as pessoas confiam nele, ele prospera daquela maneira, ele é próspero daquela maneira. Poderá nunca ser próspero financeiramente, ter dinheiro para jogar fora, para esbanjar, mas ele vai ser sempre próspero. Por quê? Porque vai ser alguém que sempre agrada a alguém. Uma pessoa que sempre agrada a alguém, também não é para estar alisando os outros, nem nada, mas uma pessoa que sabe agradar as pessoas, o outro, o seu próximo, o seu semelhante, para ele nunca vai faltar nada, porque ele é uma pessoa boa e sempre vai ter quem o ajude. Então ele nunca vai faltar nada na vida dele, porque ele é uma pessoa próspera de todas as maneiras. O versículo aqui no Salmos 30, e versículo de número 6, está dizendo: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. O versículo 7 diz: tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, tu cobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Quer dizer, se Deus se retira, que é o caso dele aqui, no que ele está dizendo, ele está lutando para não vacilar, porque ele é próspero. Esse salmista está dizendo que ele é próspero. Deixa eu ver aqui quem é o salmista. O Davi, ele é próspero mesmo, né? O rei Davi. No entanto, ele está dizendo: tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Quer dizer, colocou ele no alto. É um personagem, realmente, Davi é um personagem que ele foi tirado do meio das ovelhas e depois foi morar em um castelo, foi morar numa mansão, é rei, governou 12 tribos, ele tem tudo, não falta nada para ele, tem ouro, tem prata, tem fazendas, riquezas, tem o que se pensar ele tem. Ele não precisa de nada e ainda vence batalhas e tudo. Ele é um homem que é próspero, porém ele está dizendo: tu cobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Quando Deus dá uma afastadinha dele, mesmo dentro da prosperidade dele, porque ele ficou sem Deus por um momento, ficou perturbado. Uma pessoa que é próspera, mas não tem Deus, ele vai ficar perturbado. Tem de tudo, mas minha esposa, a pastora Elaine, ela entra em algumas casas ali e ela chega em mim depois e fala: amor, a mansão que eu entrei é coisa de cinema. A pessoa tem de tudo, o portal é grande, não precisa nem no portal daquele. A porta, né, para passar, para entrar na casa, aquele negócio monumental, grande. Mas ela vem e diz: a pessoa tem tristeza, tem depressão, tem um monte de coisa e diz que não é feliz. Então veja, não é? Vamos andar aqui, louvado seja Deus, para os Salmos 35, glória a Jesus, e versículo de número 27, veja bem o que nos diz este salmo. Glória a Jesus. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. É Deus falando. É na boca do salmista também. É Deus falando. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. O que é que ele está fazendo aí? Que Davi está louvando a Deus
pela prosperidade dele. Davi é próspero de todos os ângulos da vida dele que você pode imaginar, ele é próspero. Mas ele vai ter uma decadência depois também na vida dele, com toda a prosperidade dele. Ele não pode resgatar nada daquilo que ele está perdendo: família, filhos, filha, esposa. Ele está chacoalhado, foi expulso do reino. Então nada adiantou toda a riqueza que ele tinha. Quando ele foi expulso do reino, nada pôde, se não fosse Deus trazê-lo de volta, nada da riqueza dele poderia fazer, nada do que ele tinha poderia trazê-lo de volta e colocar ele no pedestal em que ele se encontrava. Portanto, está próspero financeiramente, de todas as maneiras, porém, caiu na decadência. Então ele está dizendo: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Ele está engrandecendo a Deus, porque Deus ama a prosperidade dele. Ele sabe como manusear o que tem, o dinheiro que tem, vamos dizer dinheiro, né? Ouro, prata, as riquezas dele, gado, animais de toda espécie que ele tinha, não é? Camelos, jumentos. A Bíblia não menciona cavalo juntamente com Davi, ele menciona sobre as jumentas. Salomão sim vai mencionar sobre os cavalos, mas ele não menciona sobre o jumento. Então os animais que ele tinha, certamente deveria ter os cavalos, sim, cavalos de guerra. Glória a Jesus. Então ele diz no versículo 28, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Porque ele é próspero não somente financeiramente, ele também é próspero estando juntamente com Deus, e Deus ama a prosperidade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes não é assim com nós, não é? Quero andar aqui um pouquinho. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Em Provérbios, capítulo de número 1 e versículo de número 32, glória a Jesus. Veja o que nos diz esse versículo. Glórias a Deus. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Tem gente, meus irmãos, meus queridos ouvintes, tem gente que por agir com loucura, ele tem tanta prosperidade, e a mesma prosperidade vai destruir a vida dele, vai fazer com que ele se mate. Está escrito aqui: dos loucos os destruirá. A prosperidade dos loucos os destruirá. Pessoa que age com loucura. Eu conheci, foi muito amigo meu, ele queria abrir uma lanchonete noturna, me chamou para que eu fosse de sociedade com ele. Eu disse: olha, é o seguinte, eu não sou noturno, eu não sou de estar na noite, desses negócios tudo. De princípio eu achei muito interessante, fiquei até feliz porque ele me convidou e para trabalhar juntamente com ele. Falei: mas eu não sou noturno, eu não vou trabalhar à noite, não tem como. Mas de princípio eu fui. Quando passou uns dias, o negócio estava indo tão bem que ele ficava igual louco. No final da noite, quando vencia o horário que ele ia fechar, 6 horas da manhã, e eu cheguei a ficar 1 ou 2 vezes somente, ele pegava o dinheiro e jogava o dinheiro para cima. Era tanto dinheiro que ele jogava para cima e gritava: dinheiro, 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 dinheiro e tal. Ficava endoidecido por causa da quantidade de dinheiro. Então veja bem, o versículo está dizendo: e a prosperidade dos loucos o destruirá. A pessoa agindo com loucura por causa de dinheiro, por causa de tanto dinheiro. E chegou na terceira noite, eu cheguei nele e falei: ó, faz o seguinte, não precisa me dar nada não, não precisa me pagar nada não, eu não quero, pode ficar com tudo, eu não prefiro parar porque eu não quero trabalhar à noite, assim, passar a noite, como dizem, né, vazar a noite, atravessar a noite. Ali chegava de dia, estava estourado, eu queria trabalhar no meu serviço, estava cansado e eu não queria não. Então, ficou tudo para ele. Na loucura dele, no desvario dele, ele começou a gastar além do que devia. E não repunha aquilo que vendia, aquilo que era consumido, ele tinha que repor, ele tinha que fazer um caixa, ele tinha que ter, né, o dinheiro reservado para chegar depois. Eu preciso pôr o refrigerante, a bebida, a qual fosse, e tal, o lanche, aquilo que ele vendesse, ele tinha que repor a mercadoria. Ele não fazia. Ele começou, por causa de julgar que estava ganhando muito, começou também a gastar muito
e não administrou direito. Quando ele viu, ele estava com a dívida além do que ele pensava. Fechou o negócio. Por quê? Por causa da loucura. Agora, o versículo também está dizendo, porque o desvio do simples os matará. A pessoa, às vezes, por ser muito simples, muita simplicidade. Essa simplicidade que eu digo aqui é que assim a pessoa fica até bobão. Tipo bobão. A pessoa pode ser simples, mas ela também tem que ser vigilante na simplicidade dela. E demonstrando muito que é muita simplicidade, muita simplicidade. E que diz, porque o desvio dos simples os matará. Mesmo a pessoa que é simples, ela vai ser destruída também por causa desse negócio. Eu conheço gente tive patrão que era pobre assim, porque como ele era quando ele começou a vida, ele tinha tanta condição, chegasse lá, pedisse algo, um vale, alguma coisa, e ele resmungava, tal, chegar no final da tarde ele não conseguia negar, ele chegava lá e trazia o dinheiro. Ele era simples, um homem simples, ele era humilde e tal, e não negava nada do que tinha para ninguém, ele não conseguia negar. Então é uma pessoa que é simples, controlado. Mas tem o simples que ele age como bobo. Então esse simples aí acaba sendo destruído, está nos dizendo aqui, porque o desvio do simples os matará. Então, de todas as maneiras, nós temos que tomar cuidado com a nossa prosperidade, com aquilo que nós prosperamos, para não pensar que nós somos alguma coisa. Tem um versículo aqui que vai dizer a respeito disso, que às vezes a pessoa já julga ser alguma coisa, pensa que é alguma coisa, não é? Então, glória a Jesus, Provérbios 1:32. Em Eclesiastes, glória a Jesus, capítulo 7 e versículo de número 14, glórias a Deus, veja bem o que nos diz este versículo. Glórias a Deus. Nos diz aqui, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 15, diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Tudo isto eu vi nos dias da minha vaidade. Salomão dizendo, o filho de Davi. Há um justo que parece na sua justiça, que perece na sua justiça, não é parece não. Há um justo que perece na sua justiça, morre ou perde as forças dentro da justiça dele. Justo, ele é justo. Há um justo que perece na sua justiça. Mesmo sendo justo, ele vai perecer. Pensa bem, você já vai entender. E há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Então veja, glória a Jesus. Ele está dizendo, glórias a Deus, aqui, tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Mas vou dizer para você o que foi que ele viu. Está no versículo, glórias a Deus, 14. Eu li primeiro o 15. Mas veja bem, no dia da prosperidade, goza do bem. No dia da prosperidade, ninguém é proibido de gozar daquilo que tem, de experimentar o que tem, de comprar, de experimentar as coisas, comer bons pratos, bons doces, viajar, passear, viver. A Bíblia não condena isso dali. Veja bem, o versículo vai dizer, no dia da prosperidade, goza do bem, aproveita o que você tem, mas no dia da adversidade, considera. O que está querendo dizer o versículo? O versículo está dizendo, tem gente que não se previne, tem gente que não se prepara. Quando ele tem, ele esquece que ele pode um dia não ter. Ele poderá não ter, chegar a um ponto de não ter. Então o versículo vai mudar a posição. Está escrito, no dia da adversidade, pensa no dia da adversidade, no dia que faltar. Pensa, se você tem, usufrui do que tem, mas pensa que poderá aparecer o dia da adversidade, o dia que você não terá. Aí muitos ficam doidos, como esse amigo meu, né? Muito doido, porque chegava o dinheiro na mão dele, jogava o dinheiro para cima, entrava debaixo, jogava o dinheiro e tal, e depois saia catando. Não pensou na adversidade, ele não parou para pensar, opa, esse negócio aqui, estou vendendo bem agora, mais para frente poderá ser que eu não esteja vendendo. Ele não se preveniu, não se preveniu. E ele diz, porque também Deus fez este em oposição àquele. Deus fez a adversidade em oposição à prosperidade.
Nós temos que estar atento a esse negócio, porque cedo ou tarde nós podemos tropeçar com tudo que nós temos, com tudo que nós experimentamos. Veja bem, a Xuxa na televisão, uma época ela pegou e falou assim, que alguém deu um presente para ela e perguntou qual presente que ela queria. E ela se questionou, o que será que eu preciso? Que alguém vem e me pergunta que presente que eu quero. Eu já tive tanto, eu já tenho tanto, tenho minha riqueza, meu dinheiro, minha casa cor-de-rosa, meus carros, tinha de tudo. Então ela ficou se questionando, o que será que eu ainda não tenho para a pessoa perguntar para mim o que eu quero de presente? Ela disse que na idade dela, ela já tinha vivido os 100 anos dela, de tanta coisa que ela teve, de tanto que ela experimentou, de tanta luxúria que ela experimentou. É como se ela já tivesse vivido 100 anos. Lá com seus 30, 40 anos, ela já tinha vivido 60 anos para frente, de tanto que ela tinha, não precisava faltar nada. Coisa que nós nem sabemos que existe, ela já sabia na idade dela. Ela já tinha experimentado as viagens, a luxúria, a blandícia, comidas, restaurantes, hotéis e tantas outras coisas. Aviões, jato, helicóptero, tudo que nós nem andou de patinete, ela já tinha experimentado tudo. Então ela ficou se questionando. Parece que ela ficou um pouquinho ofendida por alguém perguntar o que você quer de presente. Por uma casa com uma pessoa tão rica, será que ela nunca ganhou algo? Será que tem algo que ela não conhece, que ela não tenha ganho de alguém? Foi essa a questão dela. Passou o tempo, ela estava vendendo a casa cor-de-rosa, que hoje é uma casa abandonada. Não porque ela não tem, é porque ela resolveu, vendeu, achou um doido que comprou e a pessoa não conseguiu manter. Ela mesma fugiu daquilo. Então, Salomão está dizendo então no versículo 15, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Por quê? Na mocidade dele, Davi já deixou grande riqueza para ele. Ele já era próspero. E Salomão tinha algo nele que Deus colocou, que as pessoas olhavam para ele e já se agradavam dele. Ele falava 2, 3 palavras, as pessoas já gostavam das palavras que ele falava. Então príncipes, princesas, reis, rainhas levavam presentes para ele. Rainha de Sabá, quando levou um presente para Salomão, levou uma comitiva. Ela não levou um tachinho de vidro, não levou uma panela, ou não levou lá talvez um cavalo bonito, não, ela levou uma comitiva. Foi uma comitiva, tudo quanto é riqueza que tinha lá. E nem foi novidade para ele, porque tudo que ela levou, muito das coisas que ela levou, ele já tinha em abundância, apenas acrescentou a riqueza que ele tinha. A prosperidade é uma coisa impressionante, ela nos impressiona, quem tem tanto, e nós ficamos impressionados com essas coisas, com prosperidade. O Senhor Jesus, para nós encerrarmos, o Senhor Jesus, um jovem rico, chegou até ele, e falou assim, Senhor, o que é que eu preciso fazer para te servir? E o Senhor Jesus vai dizer assim para ele, sabendo que ele tinha muitos bens, muitas riquezas, disse para ele, pega o que tens e distribua aos pobres. Diz lá que o jovem se entristeceu com a palavra de Jesus. Ele era tão próspero que ele pensou, será eu vou entregar aos pobres tudo que eu tenho? Veja como é o que é a prosperidade na mão dos loucos. Ela destrói a pessoa. Então teve o outro caso, que vai dizer também, que ele tinha muitos bens, muitas riquezas, muito celeiro, e que estavam todos esparramados os celeiros dele. Então ele resolveu fazer o quê? Construir um único celeiro e ajuntar tudo que ele tinha em um lugar só, talvez para ficar fácil para a administração dele. Mas à noite chegou um anjo e disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Para quem será a sua prosperidade? Então, se nós procurarmos aqui, não há mais tempo para isto, se nós vamos mencionar pessoas que já morreram e que agora estão numa briga violenta para distribuir a riqueza, aquilo que deixou, a prosperidade que deixou, que ele já morreu, não está vendo, não está sentindo mais nada, mas aqueles que estão vivos estão se matando
matando-se uns aos outros para poder pegar a sua riqueza. Assim nós devemos considerar, glória a Jesus, louvado seja Deus, nós devemos considerar o que é a prosperidade. Fique com isso na sua mente, no seu coração, a prosperidade. Amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus, pela tua misericórdia, por tudo, meu Deus, que o Senhor nos tem ensinado. Teu filho Jesus disse: eu volto para ti, Pai Santo, aleluias, e disse aos discípulos: glórias a Deus, eu vou, mas vos enviarei o outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Somos gratos a ti, meu Pai, porque o Senhor nos tem ensinado, o Senhor nos tem prosperado, o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Meu Deus querido, que o Senhor entre com prosperidade e abundância e abençoe os teus servos, os teus filhos. Meu Deus, abençoa aqui a vida do nosso irmão obreiro Paulo, nossa irmã obreira Sandra, o Davi. Senhor, meu Deus, eles abrem, meu Deus, as portas, este canal, para que nós possamos estar pregando a tua palavra, que o Senhor, meu Deus, possa estar prosperando a vida deles financeiramente, na saúde, na vida, no ir, no vir, no deitar, no levantar, no dia, na noite. Deus abençoa, prospera todos aqueles que nos ouvem. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus. Assim nós somos gratos a Deus, querendo Deus, quem impedirá? Mais uma vez estaremos na trombeta de Deus no ar, o Deus Eterno TV, transmitido pela Deus Eterno TV, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos e uma boa noite de salvação, em nome de Jesus.